para pagar o Bolsa Família, porque nós pagamos o Bolsa Família através de um cartão. Então nós usamos a Caixa Econômica, que é 100% do governo federal, para pagar o Bolsa Família. E nós passamos o dinheiro para a Caixa Federal. A Caixa Federal paga o Bolsa Família. E cobra uma parte de nós. Muitas vezes, nós passamos a mais para a Caixa Federal. Quando isso ocorre, a Caixa paga juros ao governo pela diferença a mais. Outras vezes, passamos a menos. Aí o governo paga juros para a Caixa. O que acontece? No final do ano de 14, o saldo do governo era positivo, ou seja, o governo recebeu mais juros da Caixa, porque passou sempre a maior quando você considera o ano integral. Mas isso foi criminalizado. A mesma coisa ocorreu com o Minha Casa Minha Vida e ocorreu com o plano de sustentação do investimento para segurar emprego e renda na área da indústria, onde nós emprestávamos a 2,5%. A 2,5%. Não é juro negativo, é juro inteiramente negativo. Pagávamos a diferença. E, ao mesmo tempo, aconteceu também com todos aqueles programas como mobilidade urbana, saneamento, integração do Rio São Francisco e todos os programas estruturais da seca no Brasil. Porque para cada R$1 da integração do São Francisco, a gente aplica 4 nas chamadas obras estruturais. Por que isso? Porque só tem um banco no Brasil que emprega no longo prazo, ele chama BNDES. Acontece que se a gente não emprestar com 4 anos de carência, por exemplo, para os estados, eles não têm como fazer a obra. Então tem que dar uma carência. E a gente só transfere o recurso que complementa a diferença entre os juros que nós cobramos, que é mais baixo, e os juros do mercado, quando a operação começa a ser paga depois da carência. Também isso foi considerado pedalada. Ou seja, eu estou explicando isso porque quero deixar claro uma questão jurídica fundamental. Não foram programas quaisquer que foram os apontados. Foi todos os programas de garantia do investimento social. Que é bom que você saiba que o maior gasto do governo no programa social é Minha Casa Minha Vida. Não podia ser diferente pela quantidade de subsídio que nós damos no Minha Casa Minha Vida. No até o Minha Casa Minha Vida 2, é 90% a 95% da moradia é paga pelo governo na faixa 1. Um pouco menos na faixa 2 e nada na faixa 3. Na faixa 3 nós cobrimos seguro, porque aquilo é mais. Então, não é de graça, foi em cima dos programas sociais e da sustentação do investimento. É isso que aconteceu. Agora, recentemente, mudaram a discussão e estão questionando o que é que nós suplementamos alegando excesso de arrecadação. Nós suplementamos alegando excesso de arrecadação porque quando existe sobra de uma rubrica, nós transferimos para outra que precisa mais. Nós não ficamos para congelar. É isso que está sendo discutido. Nenhum governo foi responsabilizado por isso. Nenhum. Mesmo se fosse ilegal, não podiam me responsabilizar. Eu não pratiquei isso. Mas, considerando tudo, não é ilegal. Então, o que é golpe? O golpe é a construção de um processo que não é baseado na justiça, nem nas previsões legais do país como forma de impeachment. Fazem deliberadamente uma confusão. Falam assim, não é impeachment porque o impeachment está na Constituição. Não é golpe porque o impeachment está na Constituição. É verdade. Mas é golpe porque o uso indevido do impeachment
onde não tem fundamento. Eu explico isso por quê? Porque nós vivemos um regime presidencialista. Nesse regime presidencialista, o voto popular majoritário tem que ser respeitado. No regime parlamentarista é diferente. O chefe de governo, que é o primeiro-ministro, ele não foi eleito pelo voto majoritário. Ele é eleito como um deputado, pelo voto proporcional. Então, havendo desconfiança política, cai o gabinete inteiro e se forma um novo gabinete. É assim que funciona no parlamentarismo. No presidencialismo não é assim. Cumpre-se a lei. E a lei é a Constituição e a lei é clara. Em que condições é possível? Em que condições não é possível? O problema do golpe é porque estão tentando utilizar algo que muitas pessoas dizem que é a prática nova em alguns lugares do mundo. Ocorreu com o presidente Lula. Eu lembro que na Rio +20 nós paramos a Rio +20 para mandar todos os nossos ministros de Relações Exteriores ao Paraguai para tentar impedir que o Senado do Paraguai deve tirar o lucro do pleno exercício da sua atividade. E alegamos a cláusula democrática da Unasul e do Mercosul. Agora, o que fica claro para mim é que eles não fazem isso porque são ruins, são maus, não é por isso. Fazem isso porque tem uma deliberada intenção de encurtar o caminho para o exercício do poder no Brasil. É para isso. É um encurtamento de caminho. Mas também pelo que nós temos melhor. Pelo que nós fizemos melhor. Todo governo, como todas as pessoas, comete erros. Nós sofremos esse processo de impeachment muito mais pelos nossos acertos do que pelos nossos erros. É verdade que nós vivemos um momento que eu acredito que, de fato, nós vamos ter que fazer convertir a política cambial, a política monetária, fiscal, mas nós vivemos um momento em que foi exigido de nós, as circunstâncias exigiram de nós, desacelerar algumas ações, postergar o início de outras, mas tentar preservar aquilo que é o fundamento do nosso governo. Tanto é assim que agora, ontem, se não me engano, nós reduzimos o superávit primário, porque nos ameaçaram cortar 10 bilhões do Bolsa Família. Então, para não cortar 10 bilhões do Bolsa Família, nós diminuímos o superávit. Há uma clara, porque alguém pensar em reduzir o Bolsa Família num país desse tamanho, com esse nível de despesa, mostra claramente que não é possível, que a gente não pode tratar uma questão crucial como é as nossas famílias, porque de fato nós tiramos o Brasil do mapa das contas. De fato, eu não gosto de falar erradicamos, nós superamos a extrema pobreza. Nós superamos a extrema pobreza. Isso não significa que os problemas acabaram. Como a gente dizia, é só um começo. Superar a extrema pobreza significa que nós temos agora de enfrentar uma coisa muito mais complexa. Mas, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos clareza hoje de que temos de ajustar algumas coisas e de voltar a buscar de todas as formas e dando prioridade os caminhos de voltar a crescer ou de diminuir o nível de queda do produto interno bruto do país, para que nós tenhamos uma política consistente de garantia do emprego. O emprego se garante quando o país cresce. Nenhuma outra forma não tem outra mágica. Ou
pretende fazer, julgar com suas forças, isso. Nós não fizemos mudanças fiscais porque a gente gosta de fazer mudanças fiscais. Nós fizemos mudanças fiscais porque achávamos que nós, se fizéssemos uma âncora fiscal, conseguíamos manter as políticas que nós conhecemos todas, de empurrar o crescimento para frente. Acontece que, se não tiver âncora fiscal, nós não conseguimos. Por quê? Falam assim, ó, tem uma crise, houve o fim do superciclo das commodities. Ninguém entende o que é isso. O que é isso? Como é que afeta o Brasil, o governo brasileiro, o fim do superciclo das commodities? Eu conto para vocês. Um petróleo a 110 e um minério de ferro a 180 dólares a tonelada, o petróleo a 100 e pouco barril, dá um nível de lucro para as duas maiores empresas do Brasil. Isso é o tributário, que levam através da tributação de lucros e dividendos, são aquelas empresas com maior capacidade de elevar a receita. Além disso, nós tivemos uma desestruturação da cadeia do petróleo, como você sabe, que é responsável por uma parte do PIB. Então, o que acontece? Acontece que nós levamos um tranco. É literalmente isso, levamos um tranco, e isso cai. De agosto de 2014 para frente vai caindo. E se aprofunda e chega agora. Agora está, 39, 38. Este tranco é um dos trancos, levando outros trancos. Esse é o, vamos ver, é um dos trancos que dá para a gente avaliar de forma mais objetiva. Mas levamos outros trancos. A desestruturação da indústria da construção civil no Brasil, a construção civil pesada, é outro tranco. E nós não podemos matar as pessoas jurídicas. Nós temos que criminalizar as pessoas físicas. Como disse ontem o presidente do Giga para mim, uma empresa leva anos para crescer. Você não destrói uma empresa. Nenhum país destrói suas empresas. Então você não pode pegar e destruir suas empresas. Você tem que punir os responsáveis. Agora, não destruir as empresas, não inviabilizá-las, não tornar um investimento proibitivo. Então, tudo isso nós estamos olhando, mas estamos olhando principalmente uma luta sem tréguas para manter o reajuste do salário mínimo. Nós fizemos. Porque qual é uma forma mais rápida de acabar com o reajuste do salário mínimo? É torná-lo, de certa forma, tão caro para o país que ele acabe com ele. E é o que tentaram toda vez que nós votamos o reajuste do salário mínimo para votar. Tem várias formas como você acaba com as coisas. Ou você exagera para cima, ou você exagera para lá. Nós fizemos um esforço enorme, reorganizamos todas as nossas políticas. Ainda falta algumas para reorganizar, mudar o foco delas. Como fazemos com o Bolsa Família? Sistematicamente, nós contratamos a auditoria do Bolsa Família para ver quem tem que estar dentro e quem tem que estar fora. A mesma coisa a gente tem feito em outras áreas. Eu quero dizer o seguinte, não há nenhuma restrição ao PRONAF. Nenhuma. Essa não dá para aceitar. Falarem que tem alguma restrição do PRONAF, que abre uma boca de todo tamanho, porque não tem. Nenhuma. O PRONAF é igualzinho ao que foi nos últimos, eu não digo 13, mas nos últimos 12. Né? Porque foi lá depois de 2004 que nós demos uma mudada das condições do PRONAF. E quero dizer outra coisa. Por exemplo, quero dizer o seguinte: nós vamos ter de nos esforçar muito. Porque para quem que a gente quer ser
também combater, mesmo o impeachment, é para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, para que o país volte a crescer. Uma das coisas que nós sempre discutimos entre nós é o que faremos a hora que nós superarmos esse nível de crise política, quais são as principais iniciativas do governo. Nós temos absoluta consciência disso. Agora, vocês também têm de entender que, neste momento, nós temos de focar. Porque se a gente não focar nisso, não tem política depois. Nós temos de focar numa luta contra o impeachment e pela democracia. Além disso, eu quero dizer que eu recebo algumas contribuições, hoje eu recebi aqui do Postman, na terça-feira eu recebi das representações conjuntas de trabalhadores e empresários, várias propostas para retomar o crescimento, reduzir a incerteza e enfrentar a desconfiança que se instalou no Brasil e o pessimismo. Nós temos de acabar com essa forma acirrada da crise política. Nós temos, a política sempre vai ser conflituosa, mas essa forma, que é conflito aberto, aqui falaram, né, um conflito aberto, vamos dizer assim, essa forma, ela essa forma ela é estagnante, ela é paralisante, ela paralisa. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nós, por exemplo, brigamos ontem e brigamos no dia do PNMS para suplementar e garantir que houvesse abatimento de alguns gastos. Aí, quais gastos? A seca que atinge o Nordeste, a maior e mais grave seca. São 5 anos. São 5 anos que nós lutamos no Nordeste em relação à seca. Então, para liberalizar as obras contra a seca, ou seja, descontar do superávit as obras contra a seca, descontar toda a política de fortalecimento da saúde para poder combater a microencefalia, que tem uma relação com o vírus Zika, que precisa de uma política de fortalecimento da vigilância sanitária. Nós pedíamos, além disso, tá, que houvesse também um tratamento diferenciado para as questões relativas à infraestrutura. Também. Ainda não foi possível aprovar isso no Congresso. Não foi possível. Foi possível. A gente ganha umas e não ganha todas. Todo mundo aqui sabe que é uma pedreira para a gente ganhar todas. Não é assim. Mas eu acredito que, superando a crise política, as condições para superar a crise econômica estão dadas. É essa a minha mais profunda convicção. Que crise econômica para nós, na nossa linguagem, é redução da renda e do emprego. É 2 princípios. Obviamente que o bloqueio dos programas sociais, nós tentamos de todos os jeitos. Tanto é que nós nos recusamos a fazer qualquer esforço de estabilidade. Não existe espaço mais para isso. Não iremos fazer. Daí porque é importante que você saiba, em todos os casos, em todas as crises, os governos pediram aumento de arrecadação. Em todas elas. Não há crise em que, em qualquer país do mundo, ou eles fazem 2 coisas. Ou eles imprimem dinheiro quando eles têm reserva forte lá nos Estados Unidos e ampliam a dívida deles, ou eles aumentam imposto. Não tem 3 coisas no Brasil, pelo lado da vida. E nós, sinto muito, mas nós aumentamos ou reduzimos impostos. Aumentamos alguns, reduzimos outros. E teremos que continuar fazendo isso. Não vai existir receita suficiente para a saúde pública, não vai haver durante a crise, se não houver, vou dizer a palavra, que ninguém possa disputar. Inclusive, é que eu estava olhando a proposta do pessoal da saúde, é toda jeitosa. CPMF. Se não houver CPMF,
proposta jeitosa, ou seja, eles falam de uma contribuição financeira sobre a movimentação financeira. Isso, na minha língua, é CPMF. Então, vamos dizer claramente, tem de ter aumento de CPMF, não tem jeito. Aumento não, ela é zero, não é zero. Recriá-la. E dividi-la por estados e municípios. Porque estados e municípios estão passando por uma situação de extrema gravidade. Nós temos olhado os estados e municípios e ver que é impossível que nós não os auxiliemos. Este é um fator. Não é possível que o Congresso crie para estados e municípios atribuições sem a gente, governo e Congresso, oferecer recursos. Isso é responsabilidade do governo federal? É responsabilidade do Congresso? É nossa responsabilidade. É a federação dele. Não tem educação e não tem saúde sem os estados e municípios. Não tem. Bom, então eu preciso do apoio de vocês. Para quê? Para que a gente venha na crise política. Para que os derrotados de ontem não façam sistematicamente a política do quanto pior, melhor, aprovando pautas boas. Nós precisamos do apoio de vocês para que a gente chegue em 2018 tendo mantido e expandido as políticas sociais. E eu concordo com o Marcos Costa. Nosso arsenal de política tipo 1 está esgotando. Não esgotou totalmente não, porque ainda falta muita coisa para saber. Mas a gente tem que ter já o arsenal das políticas de segunda geração. As políticas de inclusão maior, as políticas, por exemplo, na área de educação, nós temos que manter o Pronatec. O Pronatec custou em 1 ano e meio, vou falar, quase 2 anos, custou 14 mil. Ele custou 14 mil. Nós temos que manter ele. Ele é uma das formas da inclusão de segunda geração. Tem várias outras formas de inclusão. Aí nós não podemos deixar de expandir a economia do conhecimento. Nós temos uma opção de coisa que nós temos que começar a fazer. Porque isso é essencial para que o país cresça. Eu quero dizer que eu estive na conferência sobre política nacional indigenista, antes de ontem. Nessa conferência, a reivindicação fundamental, a primeira, mas tinha outras importantes, como a demarcação, como Conselho Nacional de Políticas Indigenistas, e nós nos comprometemos até o final da conferência, que é hoje, editar o decreto da Política Nacional, do Conselho Nacional de Política Indigenista, que não tem, era a primeira conferência de política indigenista, e ao mesmo tempo demarcar algumas áreas indígenas. Mas a grande proposição deles era a luta contra a PEC 215. A luta contra a PEC 215, que é algo para eles fundamental e que nós concordamos. Além disso, eu acredito que a gente tem que olhar com todo cuidado essa questão da lei antiterrorista. De fato, o objetivo dela não pode ser criminalizar movimentos sociais e transformar movimentos sociais em movimentos terroristas. Não é o espírito da lei. A gente tem que olhar isso com cuidado e acredito também que nós devemos olhar o que está acontecendo. Claramente, quem entra no processo de impeachment é quem entrou com a ação de inconstitucionalidade das cotas, é quem entrou com a ação contra o PROUNI, é quem sistematicamente é contra as políticas de inclusão do país. Eu considero tanto a lei de maioridade penal, de redução da maioridade penal, quanto todas as demais, essa daqui é 590, essa é 5069. Todas essas leis, elas têm um caráter extremamente regressivo.
Nós somos um país que somos considerados soft power. Tivemos uma importância decisiva para que se aprovasse o primeiro acordo de clima do mundo. Sem nós não tinham aprovado, não. Nos agradece, não é para fazer mérito, já passou. Mas nos agradece porque nós temos interlocução com todos os países, e notadamente os emergentes e o grupo dos G77 mais chinos. E nós conseguimos aprovar um acordo de clima. Então, nós não somos um país a favor da intolerância religiosa. Nós somos um país que tem, por conta até da sua formação, de reconhecer a diversidade e a pluralidade. Eu acho que, de fato, nos últimos tempos, tem havido tendências extremamente intolerantes, não só nas instituições, mas, sobretudo, também nas ruas desse país. Nas ruas. Isso é extremamente preocupante, porque cria um outro tipo de clima. Cria um clima que não é compatível com o crescimento e com avanços sociais e culturais que nós temos de encarar em relação a mulheres, a negros, a populações LGBT. Nós temos, então, eu acredito, de lutar com todas as nossas forças para manter o marco legal da democracia, para impedir que haja ou qualquer forma de interrupção do processo democrático. A inconsequência e o aventureirismo é sempre característica de quem quer a política enquanto pior é o vale tudo, sem medidas e sem propósito. E eu queria finalizar dizendo para vocês o seguinte: para mim, essa reunião, como outras também que eu participei, nas conferências, ela significa me dar uma injeção na veia. Como disse o Bob, a política é dura, a luta é dura, principalmente solitária. Eu me sinto extremamente confortável, eu não sou solitário, eu tenho o apoio de vocês. Muito obrigado.